A paz de Deus, irmãos. Ainda lembro como se fosse hoje. Aquela manhã começou com um aviso que eu jamais deveria ter ignorado, mas que, na minha imaturidade e rebeldia, tratei como se fosse apenas mais uma mania de mãe crente. Era cedo, o sol já entrava pelas frestas da janela do meu quarto e eu ainda estava enrolada no lençol, querendo dormir mais um pouco, quando senti a presença da minha mãe à porta. Ela não entrou falando de qualquer jeito, nem com aquele tom de voz de quem acorda filho para ir para a escola. Não. Ela se aproximou devagar, sentou-se na beira da cama e me olhou nos olhos com uma firmeza que me fez acordar de vez. Sua voz, grave e embargada, disse: Charlene, Deus me mostrou algo esta noite. Você não vai andar de patins hoje. Eu vi você se acidentando. Eu tinha apenas 12 anos, mas já carregava no peito aquele espírito de contradição. Dentro de mim, o pensamento veio rápido: tudo é Deus, tudo é Jesus, tudo Ele mostra para minha mãe. Ninguém pode fazer nada, porque Deus não deixa. O orgulho infantil não me deixava entender que aquilo não era controle, era cuidado. Não percebia que, por trás daquela advertência, havia um amor que intercedia por mim noite e dia. Para mim, era só exagero, e eu não queria abrir mão daquilo que já tinha decidido. Levantei da cama fingindo que ia obedecer, mas por dentro já estava decidida a fazer o contrário. Peguei meus patins, fui até a rua e comecei a deslizar pelo asfalto quente daquela manhã. Sentia o vento bater no rosto, o sol aquecendo minha pele e aquela sensação enganosa de liberdade que vem quando a gente acha que está no controle da própria vida. Eu me sentia invencível, ignorando completamente o aviso. Andei de um lado para o outro, rindo sozinha, como se pudesse provar para mim mesma que nada iria acontecer. Depois de um tempo, parei para descansar. Sentei numa cadeira um pouco mais baixa, para começar a tirar os patins. Foi quando aconteceu, um tropeço bobo, um desequilíbrio rápido, e de repente, uma dor insuportável. Olhei e vi o que nunca imaginei ver: fratura exposta no meu braço. O sangue começou a escorrer e, junto com ele, veio o desespero. O grito saiu antes que eu pudesse pensar. Minha prima correu, pegou o telefone e começou a discar para minha mãe. E, para minha surpresa, quando a ligação completou, minha mãe já estava com o telefone no ouvido. Depois descobri que, minutos antes, Deus havia falado com ela: vai para o telefone, porque vão te ligar. Quando minha prima contou o que tinha acontecido, minha mãe não se desesperou. Ela respirou fundo e disse com calma: levem para o hospital de São Gonçalo. Hoje eu entendo que essa calma era fruto de anos e anos de oração e confiança no agir de Deus. Mas naquela época, para mim, era só mais uma prova de que ela não se abalava com nada. Mal sabia eu que, enquanto eu insistia em viver à minha maneira, ela estava travando batalhas espirituais por mim todos os dias. Crescer numa casa crente é viver cercado de situações que, para quem está de fora, parecem estranhas. Nossa casa era ponto de pregação, e muitas vezes, de madrugada, eu acordava com sons que assustariam qualquer criança, orações fervorosas, vozes cantando hinos com lágrimas, e até barulhos que eu só saberia explicar muitos anos depois, como se espadas se chocassem. Eu me encolhia na cama, apertava o travesseiro contra o peito e pensava: minha família é maluca. Mas, no fundo, aquilo ia moldando o meu coração, ainda que eu não percebesse. Hoje sei que aquilo era um ambiente espiritual, construído dia após dia, madrugada após madrugada, com oração, leitura da palavra e visitas a irmãos necessitados. Eu vi enfermos levantarem da cama. Vi pessoas, destruídas pelas drogas, serem libertas e transformadas. Vi homens e mulheres chegarem sem esperança e saírem com brilho nos olhos, porque Deus havia operado em suas vidas. Tudo isso debaixo do nosso teto. Mas, mesmo presenciando tudo isso, o meu coração teimava em se afastar. A rebeldia crescia junto comigo. Aos 16 anos, eu já não queria ouvir conselhos. Eu queria viver minhas experiências, fazer minhas escolhas, sem interferências divinas. Foi então que minha mãe me chamou para conversar. Lembro-me da expressão no rosto dela, uma mistura de amor, preocupação e determinação. Charlene, ela começou: eu estou orando por você, e já falei para Deus que, se for para eu perder o céu, tudo bem, mas eu não vou perder você para o inferno. Você não vai ser prostituta, não vai ser alcoólatra, não vai se perder. Você vai para o céu. Eu não sabia como reagir. Quis rir, mas também senti um peso nas palavras. Ela saiu do quarto, voltou com um vestido na mão e disse: experimente. Coloquei o vestido, ainda sem entender nada. Serviu perfeitamente. Foi então que ela disse: pois, é com ele que eu vou te enterrar se for preciso, mas você vai morar com Jesus. Eu fiquei parada, olhando para ela, sem saber se ficava brava ou se chorava. Achei que ela estava desejando minha morte. Mas, no fundo, ela estava declarando guerra ao inimigo pela minha alma. Ela não estava falando de morte física, mas de resgatar a minha vida das mãos de quem queria me destruir.
A partir daquele dia, percebi que ela intensificou a oração. Eu fingia não me importar, mas cada palavra dela ficava ecoando na minha mente. E foi nesse cenário, de uma mãe que não desistia e de uma filha que não queria ceder, que Deus começou a preparar algo que mudaria o rumo da minha vida para sempre. Depois daquele dia em que minha mãe me entregou o vestido e falou palavras que eu jamais havia escutado de forma tão direta, algo mudou no ar dentro da nossa casa. Não mudou o meu comportamento de imediato, mas a atmosfera parecia mais pesada para mim, como se cada canto estivesse impregnado de oração. Eu sabia que minha mãe estava fazendo algo diferente. Ela não apenas orava como antes, ela intercedia por mim com uma intensidade que eu não conseguia ignorar. Até as irmãs da igreja começaram a me olhar diferente, como quem sabe que existe uma batalha acontecendo, mas que também sabe que Deus já decretou vitória. A cada dia, minha mãe encontrava um jeito novo de me confrontar sem me agredir, de me lembrar que a vida que eu estava escolhendo não era a que Deus tinha para mim. Às vezes ela não falava nada, apenas me abraçava forte e ficava em silêncio, mas aquele silêncio falava mais do que 1000 sermões. Outras vezes, ela dizia frases que ficavam martelando na minha mente, como: "Você é promessa de Deus, e promessa de Deus não se perde." E quando eu tentava desdenhar, ela apenas respondia: "Você vai lembrar disso quando a mão de Deus te alcançar." Foi nessa fase que ela começou a usar uma estratégia que, na época, me irritava profundamente, mas que hoje eu entendo como sendo parte do agir de Deus. Ela me ligava antes de eu sair de casa, ou às vezes quando eu já estava na porta, e perguntava: "Para que baile você vai hoje?" Eu, surpresa e desconfiada, respondia de qualquer jeito: "Ué, como assim? Por que quer saber?" E ela, sem mudar o tom, dizia: "Porque eu vou orar para Jesus ir contigo." Aquilo me desconcertava. Eu queria me afastar de tudo que tinha a ver com igreja, mas era como se Deus estivesse sempre se infiltrando nos meus planos através das orações dela. Teve um dia em especial que ficou marcado. Eu estava arrumando o cabelo no espelho, passando batom, quando o telefone tocou. Era minha mãe: "Charlene, hoje você não vai para esse baile sozinha. Jesus vai contigo." Eu tentei rir e cortar o assunto, mas ela continuou: "Eu oro para que essa noite seja a noite em que Deus fale contigo de um jeito que você não possa ignorar." E desligou. Eu fiquei olhando para o telefone por alguns segundos, com um incômodo que eu não queria admitir. Os dias foram passando e as coisas começaram a apertar. Situações estranhas começaram a acontecer, como se tudo ao meu redor quisesse me lembrar das palavras da minha mãe. Pessoas que eu nunca tinha visto falavam sobre Deus comigo no meio da rua, músicas que eu não ouvia há anos surgiam de repente em algum rádio distante, e até nos lugares mais improváveis alguém mencionava algo sobre voltar para o caminho. Eu fingia que não era comigo, mas, por dentro, sentia que algo estava prestes a acontecer. E aconteceu. Era uma noite como outra qualquer para mim. Eu e minhas primas estávamos nos preparando para ir a um show. O plano era simples: nos arrumar na casa de uma delas, sair juntas, aproveitar a noite e voltar só de madrugada. O som alto, as risadas, a conversa animada, tudo parecia normal. Mas a dona da casa tinha um detalhe: ela era crente, embora estivesse afastada. E naquela noite, sem que soubéssemos, um visitante diferente estava a caminho. De repente, alguém bateu à porta. Era um rapaz, novo convertido, daqueles que ainda têm o fogo do primeiro amor queimando forte no coração. Assim que entrou, começou a falar sobre Jesus, com palavras simples, mas carregadas de convicção. Eu e minhas primas trocamos olhares, reviramos os olhos, tentando disfarçar o incômodo. Uma delas, para quebrar o clima, disse que ia brincar de culto, para ver se ele se acalmava. Foi aí que aconteceu algo que ninguém esperava. No meio da brincadeira, ela foi tomada por uma presença tão forte que começou a falar em línguas. Eu fiquei sem reação, sem entender como algo tão sério podia acontecer num momento que, para mim, era apenas uma piada. Enquanto isso, outra prima, que também estava afastada, começou a chorar. O rapaz, percebendo a mudança no ambiente, fechou os olhos e começou a orar de forma mais intensa. Eu, desconfortável, fui me afastando até entrar no quarto. Abri o armário e me enfiei lá dentro, como se pudesse me esconder de tudo aquilo. Mas oração não respeita portas fechadas. Eu ouvia cada palavra dele: "Senhor, toma esta casa nas tuas mãos, abençoa esta sala, esta cozinha, este corredor." Meu coração disparava a cada cômodo que ele mencionava. Quando ele disse: "E agora, Senhor, toma este quarto", eu congelei. O próximo passo dele foi abrir o armário e me encontrar. O que aconteceu a seguir não foi teatro, não foi coincidência, não foi sorte. Quando nossos olhos se encontraram, ele disse: "Diz o Senhor, eu tenho ouvido a oração daquela mulher por você, e chegou a hora de você sair do lugar onde está." Eu não consegui segurar as lágrimas. Era como se todo o peso que eu carregava tivesse sido exposto naquele instante.
Chorei como há muito tempo não chorava. As palavras dele eram como flechas, atingindo exatamente onde eu tentava me esconder, não no armário, mas na minha própria vida. Aquela noite foi um divisor de águas, mas eu ainda não sabia. Depois que ele foi embora, minhas primas, uma a uma, foram retomando seus planos para o baile. Charlene, sua mãe é pastora, você que tem que ser crente. Mas nós vamos para o baile, e você fica aí orando se quiser. Eu olhei para elas, confusa, e disse: eu não vou ficar, eu vou também. E fui. Eu não sabia, mas Deus ainda tinha mais para me mostrar naquela mesma noite, de um jeito que ficaria gravado para sempre na minha memória. A decisão de ir para aquele baile, mesmo depois de tudo o que tinha acontecido horas antes, mostrava o quanto meu coração ainda estava dividido. Por fora, eu parecia firme, convicta da minha escolha. Mas por dentro, havia um incômodo que eu não queria admitir. Enquanto me arrumava, flashes do que tinha acabado de viver passavam pela minha mente. O olhar sério do rapaz, as palavras que ele falou em nome de Deus, a lembrança da minha mãe orando e dizendo que não ia me perder para o inimigo. Eu tentava afogar tudo isso em música alta, risadas e conversa, mas parecia que algo me seguia. Chegamos ao baile. As luzes coloridas piscavam no ritmo da música, o som grave vibrava no chão, e as pessoas se moviam como se estivessem num mundo à parte. Eu estava ali, cercada de gente, mas me sentia deslocada. Aquela frase, "esse não é o teu lugar", martelava na minha mente como se fosse um eco impossível de calar. E o mais estranho é que eu não tinha ouvido essas palavras literalmente naquela noite, mas era como se o próprio Espírito Santo as repetisse dentro de mim. Tekirikeae Bieber. Não era algo comum para mim, mas naquele momento, parecia a maneira mais fácil de silenciar aquele desconforto. Peguei um copo, dei o primeiro gole, e tentei me misturar à multidão. Foi então que aconteceu. Entre as pessoas que dançavam, vi um homem vindo na minha direção. Ele não sorria, não parecia estar ali para puxar assunto ou se divertir. Seus olhos estavam fixos em mim, e o semblante era sério. Nas mãos, um copo de cerveja. A cada passo dele, meu coração acelerava, mas eu não entendia o porquê. Ele parou bem na minha frente e, sem rodeios, perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Fiquei surpresa, mas a minha reação foi debochada. "O mesmo que você, não é? Estamos todos no baile." Ele não riu. Apenas repetiu, com mais firmeza: "O que você está fazendo aqui?" Eu franzi a testa, já começando a achar aquilo estranho. Então ele disse: "Mas Jesus não te falou que aqui não é o teu lugar?" Aquela frase foi como um soco. Era exatamente o que ecoava na minha mente desde que eu tinha chegado. Mas eu não podia aceitar ouvir aquilo de um homem que estava bebendo, no mesmo lugar que eu. "Ah, para de brincar com o nome de Deus", respondi. "Você está aí bebendo e vem falar de Jesus para mim? Colocasse no seu lugar." Mas ele não recuou. Aproximou-se um pouco mais e disse: "Você não está entendendo. Aqui não é o teu lugar." E antes que eu pudesse reagir, ele segurou o meu braço com firmeza e começou a me conduzir para a saída. Tentei resistir. "Me solta. Você é maluco." Ele não dizia nada além de repetir, com mais insistência: "Aqui não é o teu lugar." As pessoas olhavam, algumas riam, outras ignoravam. Quando percebi, estávamos na porta. Ele abriu e me colocou para fora. O ar da rua bateu no meu rosto, e foi como se eu tivesse acordado de um transe. "Você é maluco. O que pensa que está fazendo? Eu já paguei para entrar, e agora, como vou voltar?" Ele me olhou, ainda sério, e perguntou: "Quem é você?" Aquela pergunta me desarmou. "Como assim? Quem sou eu? Quem é você para me tirar daqui?" E foi aí que ele contou: "Eu sou um profeta, ou pelo menos era. Estou há 7 anos afastado dos caminhos do Senhor. Quando eu te vi no baile, vi um anjo ao teu lado, com um rolo na mão. E ele me disse: 'Tira ela daqui.' Eu nunca vi nada assim. Eu não sei quem você é, mas sei que Deus me mandou te tirar de lá." Fiquei sem palavras. Senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. O som abafado da música vindo de dentro contrastava com o silêncio pesado que se instalou entre nós. Ele continuou: "Eu não sei o que Deus tem contigo, mas Ele quer que você procure a porta. Volta para Ele. Faz o que a tua mãe tem te falado. Não deixa passar mais tempo." Aquele momento ficou gravado na minha memória como se tivesse durado horas, embora tenham sido apenas minutos. Eu, que até pouco tempo atrás ria dos avisos, zombava das orações e me escondia de qualquer manifestação de fé, estava agora de pé, na calçada de um baile, ouvindo de um estranho, afastado de Deus, exatamente aquilo que minha mãe vinha me dizendo a vida inteira. Voltei para casa naquela noite diferente. Não era uma mudança visível para os outros, mas dentro de mim algo tinha sido abalado. As palavras daquele homem ecoavam junto com a voz da minha mãe, formando um coro impossível de ignorar: "Você é promessa de Deus, aqui não é o teu lugar." Dormi pouco, e nos dias seguintes, a inquietação só aumentou.
Era como se eu estivesse vivendo em dois mundos ao mesmo tempo: o que eu queria seguir, com minhas vontades e planos, e o que Deus estava construindo silenciosamente para me alcançar. Minha mãe percebeu. Não sei se foi pelo meu olhar, pela forma como eu ficava mais calada, ou se foi simplesmente discernimento espiritual. Mas ela não comentou nada. Apenas continuou orando. E, a cada dia, eu sentia que as barreiras que eu mesma tinha construído estavam começando a ceder. Eu ainda não estava pronta para me render, mas já não podia negar: Deus estava me cercando por todos os lados. E quando Deus decide cercar alguém, não existe porta fechada, não existe desculpa, não existe esconderijo. Ele alcança no lugar mais improvável, usa quem menos esperamos, e fala de um jeito que é impossível não entender. E comigo não foi diferente. O que viria a seguir mostraria que aquela noite no baile não foi um acaso, mas o início de um resgate que mudaria minha vida para sempre. Depois daquela noite, parecia que cada dia era uma tentativa de Deus para me lembrar que Ele estava me chamando de volta. Eu não podia mais sair de casa sem que, de alguma forma, algo me remetesse às palavras do homem no baile ou às orações da minha mãe. No ônibus, alguém começava a falar de igreja. Na rua, um hino conhecido surgia de uma janela. Até em programas de rádio, sem que eu trocasse de estação, surgia uma mensagem que falava exatamente sobre o que eu estava vivendo. Era como se o céu inteiro estivesse conspirando para me resgatar. Minha mãe, por outro lado, continuava no silêncio dela, mas um silêncio cheio de atitude. Ela não cobrava, não me pressionava com palavras. Mas eu percebia que passava mais tempo no quarto, orando. Às vezes, eu acordava no meio da noite e ouvia a porta dela entreaberta, a luz fraca acesa, e o som baixinho de um hino. O mais curioso é que, mesmo sem eu querer, aquilo me trazia uma estranha paz. Uma parte de mim queria correr, se afastar de tudo que tivesse cheiro de santidade, mas outra parte já começava a desejar aquela presença. Foi nesse período que um dia, voltando para casa, encontrei minha mãe sentada à mesa, com a Bíblia aberta. Ela me olhou, sorriu de leve e disse: "Filha, eu não vou te dizer o que fazer, mas quero te lembrar de algo: promessa de Deus não morre. E você é promessa viva." Eu tentei mudar de assunto, mas as palavras dela se fixaram na minha mente como se tivessem sido escritas a fogo. Os dias se passaram e, num domingo à tarde, ela me pediu que a acompanhasse até uma reunião na casa de uma irmã idosa da igreja. Eu não queria ir, inventei desculpas, mas ela não insistiu. Apenas me olhou e disse: "Se não quiser ir, tudo bem. Eu só queria que você soubesse que vou orar por você lá." Aquele "vou orar por você" carregava um peso diferente. Era como se ela estivesse dizendo: "Hoje Deus vai falar contigo." E eu não sabia que estava prestes a presenciar algo que mudaria definitivamente minha vida. À noite, quando ela voltou, me encontrou na sala. Ficou ali de pé, me olhando por alguns segundos, e disse: "Filha, o Senhor confirmou no meu coração: o tempo da tua volta está chegando." Não tinha mais como fingir que nada estava acontecendo. Eu já não me sentia à vontade nos lugares que antes me atraíam. As conversas, as festas, tudo parecia sem sentido. A sensação de que "aqui não é o teu lugar" me acompanhava aonde eu fosse. Alguns dias depois, aceitei o convite para ir a um culto. Foi como entrar em um território conhecido e, ao mesmo tempo, completamente novo. O cheiro do banco de madeira, o som suave do órgão, as vozes cantando hinos que eu sabia de cor, tudo me envolveu de um jeito que eu não esperava. Quando o cooperador subiu ao púlpito e leu a palavra, parecia que ele estava narrando minha vida. Cada frase atingia direto o meu coração. Eu tentei resistir, mas as lágrimas começaram a rolar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. E eu estava cansada do futuro. Naquele dia, eu entendi que não era sobre o quanto eu tinha me afastado, mas sobre o quanto Deus estava disposto a me buscar. E Ele usou minha mãe como instrumento principal desse resgate. Uma mulher que não desistiu, que orou quando ninguém mais acreditava, que lutou espiritualmente até ver a promessa se cumprir. Minha vida começou a mudar. Abandonei os lugares que me afastavam de Deus, voltei a frequentar a casa de oração, passei a sentir novamente a presença dele no meu dia a dia. E cada vez que eu louvava, lembrava das madrugadas em que minha mãe intercedia por mim sem que eu soubesse. Hoje, eu posso dizer com certeza: estou aqui porque Deus ouviu a oração dela. E talvez você que esteja me ouvindo agora esteja passando por algo parecido. Talvez seja você quem esteja longe, ou talvez seja você a mãe, o pai, o esposo, a esposa, que não desiste de orar por alguém. Eu quero te dizer: não pare. A sua oração pode estar alcançando lugares que os seus pés nunca chegariam. E no tempo de Deus, a vitória vem. Agora, como prometi, quero orar por você que acompanhou até aqui e que precisa que Deus mova algo na sua vida ou na vida de alguém que você ama. Se possível, feche os seus olhos e una sua fé à minha.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, eu me coloco agora diante de Ti para apresentar a vida de cada pessoa que ouviu este testemunho. Pai, Tu conheces os corações, sabes das lágrimas escondidas, das noites sem dormir, das orações feitas em silêncio. Senhor, visita agora o lar desta pessoa, toca no esposo, na esposa, no filho, na filha, no neto, na neta, na família inteira. Liberta, Senhor, aquele que está preso nos vícios, resgata o que está distante, fortalece o que está fraco, cura o que está enfermo. Pai amado, assim como o Senhor me resgatou e atendeu a oração da minha mãe, atende agora a oração deste que clama. Que a Tua mão poderosa alcance onde ninguém mais consegue alcançar. Que cadeias espirituais sejam quebradas, que portas sejam abertas, que o Teu Espírito Santo traga paz, restauração e vida nova. Senhor, eu te peço, confirma no coração desta pessoa que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que ela saiba que, mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor continua trabalhando. Nós oramos crendo, agradecendo desde já pela vitória, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Se este testemunho falou com você, curta este vídeo, compartilhe com mais alguém que precisa ouvir esta mensagem e escreva nos comentários de onde está nos acompanhando. E não se esqueça, deixe aqui o seu pedido de oração para apresentarmos no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.